Alô, alô? Eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo para alguém para bater papo, trocar ideia, e a minha convidada de hoje é a Yaso Cordova. Quem é ela? Talvez você tenha visto a matéria do New York Times sobre como o algoritmo do YouTube ajuda na radicalização do Brasil, em vários aspectos. Entre eles a ascensão de youtubers de extrema direita que ajudaram, de certa forma, né, na eleição de um governo de extrema direita. Essa matéria tem entre suas fontes uma pesquisa da qual a Yaso faz parte. É por isso que eu liguei para ela, para a gente saber mais sobre esse assunto, do ponto de vista dela sobre esse assunto, e para ela também contar sobre a origem dessa pesquisa, sobre os outros aspectos que envolvem essa história sobre o algoritmo do YouTube. Não é só sobre política, tem vários outros aspectos que estão aí envolvidos e que ela comenta com a gente. Então é um papo bem interessante e eu peço que vocês não estranhem que a conversa já começa com a Yaso falando sobre a repercussão da matéria do New York Times. Eu deixei esse trecho porque tá interessante o que ela fala ali. E aí depois já vem uma pergunta minha, onde eu peço para que ela se apresente melhor. O currículo dela é tão bom que achei super difícil resumir. Então eu deixo que ela se explique. E também vou deixar o link aqui para a matéria do New York Times, numa tradução em português. E outros links para vocês conhecerem melhor o trabalho da Yaso, que eu acho que é um trabalho bem importante. Ela já tem um texto dela também no Intercept sobre como o YouTube se tornou um celeiro da nova direita radical no Brasil. Eu vou deixar esses links para vocês se inteirarem do assunto que a gente discute aqui. Também deixar um texto do blog dela, bem interessante. Certo? Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com o seu compartilhamento nas redes sociais. É assim que a gente chega para mais pessoas. Então, divulgue o podcast, manda para um amigo, para uma amiga. É bem importante isso. Vocês fazem a diferença. A gente também conta com a participação de vocês. Escrevam pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou no e-mail telefonemaspodcast@gmail.com. Participem do podcast porque ele também é um espaço dos ouvintes. Vamos criar diálogo, vamos conversar, que os nossos tempos exigem conversa. A gente está aqui para ouvir vocês também. Então, mandem seu recado. Certo? Então, vamos para a conversa com vocês, Yaso Cordova. Acho que está sendo bem legal. Tenho recebido um feedback muito interessante pelas redes, né? Muita gente falando assim que realmente eu acessava o vídeo. Eu percebi. Nossa, tá explicado por que agora qualquer vídeo que eu acesso, o próximo é Bolsonaro. Infelizmente, os algoritmos eles foram treinados para mostrar esse tipo de conteúdo, não é de hoje, né? A gente tem uma longa. Demorou para o algoritmo aprender, né, a priorizar esse tipo de conteúdo. E eu desconfio que as consequências a gente ainda vai continuar sentindo durante um bom tempo, assim, porque muita gente acabou vendo esses vídeos e está não só radicalizado, como está ainda fermentando essas ideias, né? Exato, né? A radicalização ela não passa, né? Você influencia uma vez, mas depois você não desinfluencia fácil, né? É um negócio, como é que se diz? É um negócio que vai devagar, né? Como é uma coisa cultural, ela vai indo devagar e tomando conta. Então a gente vai vendo essa expressão dessas coisas lentamente, na expressão das pessoas, na mudança de cultura, né? As pessoas vão ficando mais intolerantes. Então, é isso. Yaso, queria que você só explicasse assim, quem é você, resumidamente, para as pessoas entenderem a sua pesquisa, assim, onde que ela se dá, e também eu percebo que a sua pesquisa ela tem um objetivo anterior até, né? Você fala da questão da democracia com a tecnologia. Eu queria que você explicasse quem você é, e a gente já vai falar de YouTube agora. É bom. Eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia desde muito cedo. Tenho uma carreira bastante interdisciplinar, assim, né? Tenho trabalhado com bastante aspectos da tecnologia desde que a gente lançou a internet. A gente, né? Não é brincadeira. Desde que a internet foi inventada. Sempre trabalhei com produtos e negócios muito novos, assim, no Brasil. A implementação de, por exemplo, jornalismo participativo, depois consulta pública para leis, consulta pública e aberta para leis, né, no Congresso Brasileiro.
Depois eu Uhum. trabalhei com a participação do cidadão na própria política, né, que tem com base a democracia direta. Trabalhei muito tempo depois com privacidade, e esses temas que são bem, estão agora muito borbulhando, né, por um ou outro Aham. motivo, eles vêm aparecer aí nas notícias, e depois eu acabei, eu trabalhei muito tempo no W3C, como também fazendo standards para indústria de browsers, então muito Uhum. ligada ao web. Onde você tá agora? Agora eu trabalho para o Banco Mundial e eu estive em Harvard durante os últimos 3 anos como uma fellow, trabalhando com pesquisa em dados e desinformação, privacidade, governo eletrônico, governo digital. Então, Legal. basicamente, essa é a minha trajetória. Eu tô falando aqui, eu falo, Você tá perto dos assuntos do momento, né? exatamente. Minhas amigas brincam muito que, assim, eu vivo no futuro, né? O futuro tá, Você já tá no futuro. é, infelizmente, Legal, Yasu. não é bem o futuro que Infelizmente, a gente queria, né? que a gente gostaria. Mas, Yasu, você faz. Antes de eu te perguntar quem você é exatamente, eu estava falando justamente de como. Eu não sei se eu gravei essa parte, se eu vou colocar, mas você mencionou, né? Como que a sua pesquisa sobre o YouTube, isso que aconteceu, que é a matéria do New York Times, que eu já expliquei na introdução, né? No podcast, você falou assim: muitos amigos meus já percebiam isso e não sabiam. Isso aqui é realmente o que eu tô percebendo, isso é coisa da minha cabeça. Quando a gente não estuda a internet, o que tá acontecendo por trás, você cria mil teorias e você foi atrás de explicar isso. Mas assim, antes de você explicar, como que você percebeu também? Você era uma usuária, você coletou outras coisas, como que você falou assim, calma, tem uma coisa acontecendo aqui, eu preciso me aprofundar nisso. É muito engraçado, porque vamos dizer assim que eu tenho acompanhado a evolução do YouTube de um lugar onde a gente se divertia para um lugar onde a gente começou a se sentir incomodado, vamos dizer assim, né? Incomodado? Uhum. Eu tenho. É bom lembrar, né? O YouTube era basicamente piadas, vídeos curtos, né? Era outra coisa. Quando eu comecei a trabalhar com multimídia, mais especificamente dentro de uma agência de jornalismo, o objetivo da gente Uhum. era engraçado, chamar por conteúdo das pessoas. A gente queria muito que as pessoas mandassem para a gente conteúdo e a gente ia dar a voz a essas pessoas para que elas pudessem falar tudo o que elas estavam sentindo, especialmente com relação à Certo. gestão da cidade delas, né? A gente queria que as pessoas mandassem o vídeo com o buraco na pista, o vídeo com o corredor do hospital. E a coisa evoluiu muito, as plataformas evoluíram muito e o YouTube em específico, que era um espaço de brincadeira, um espaço de compartilhamento bem familiar, assim, você compartilhava aqueles momentos que você tinha um mais especial, porque você acabava subindo conteúdo para mostrar para os outros, né? Era uma coisa divertida, mas ao mesmo tempo um pouco pessoal, assim. Ele, nesses últimos, de Sim. 2006 para 2016, são 10 anos, ele cresceu de uma maneira muito diferente da maneira que ele começou, né? Ele começou a ser Uhum. monetizado, então os vídeos que tinham mais views começaram a ganhar dinheiro, e a produção dentro do YouTube, ela se tornou um tanto profissional, né? Ao mesmo tempo a gente vê a evolução das plataformas de internet como mediadoras do trabalho. Então hoje em dia você tem um monte de produtores independentes que estão ali nesse modelo de trabalho que a gente chama de gig work, né? Liderado pelas plataformas. As pessoas estão trabalhando para o YouTube sem um contrato de trabalho, mas a plataforma delas é o YouTube. Subitamente, Informalmente é um patrão, né? isso. Subitamente, claro, porque a gente tem essa necessidade de debater politicamente também. Então, não tinha um espaço para fazer isso institucional, né? O governo sempre foi muito refratário à opinião pública, e não só no Brasil, mas os governos como um todo não estavam preparados para a internet. As pessoas começaram a formar suas agremiações políticas fora do ambiente de governo, fora do ambiente político, vamos dizer assim. Então, o deputado estava lá no Grêmio, lá sei lá, na associação muito distante da onde a discussão estava acontecendo, que era no YouTube, que era no WhatsApp, veio depois, mas que era no Twitter e no YouTube, né? E logo depois no Facebook.
O Orkut é muito engraçado, porque o Orkut era uma semente do que vinha acontecer, né? No Orkut já tínhamos agremiações políticas, já tinha uma conversa política, mas o Brasil passou por um momento muito bom ali de 2008 para até 2010, 2012. E o caldeirão político deu uma acalmada, né? O Brasil sempre foi esse caldeirão político. E ali em 2013... Ali dá uma arrefecida boa, sempre foi. E o Brasil é um país enorme, né? Então, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, as plataformas olham para o Brasil e pensam assim, nossa, são 213 milhões de consumidores, são 213 milhões de pessoas para eu pegar os dados e para eu melhorar minhas plataformas, para eu ganhar ainda mais dinheiro com a minha plataforma. Então, tipo, de repente... eles olham assim, que laboratório ótimo, né? Que pessoas que gostam muito de internet, que usam sem limite e muita gente, né? Então, assim, na Mobile World Congress, que foi em 2010, se não me engano, tanto o Facebook quanto outras empresas que estavam entrando no espaço do social media decidiram que iam investir pesado em países em desenvolvimento, e especialmente aqueles que têm uma grande população, porque a gente não tem um espaço, nem só político, para discussão política, e também não temos um espaço, em muitos locais, assim, um espaço para fazer a agremiação, ou também o acesso ao entretenimento é muito caro. Então, o YouTube, com certeza, enxergou uma oportunidade nesse ecossistema. E também o Facebook, também o WhatsApp, o Twitter também. Caramba. Só que o Twitter é um pouco menos agressivo, né? Então, a gente viu isso, esse caldo que estava, vamos lá, calminho, acabou transbordando de uma certa maneira, né? E artificialmente a gente criou uma bolha onde existe uma contracultura, engraçado que no começo do YouTube, por exemplo, você olhava a coisa do terraplanismo, por exemplo, como uma teoria da conspiração para dar risada. E hoje em dia a gente vê o brasileiro traduzindo o vídeo do americano sobre o terraplanismo como se fosse verdade. Vacinas é muito engraçado também a comparação, assim. Tem tanto fator que a gente podia ficar aqui falando 20 anos, mas assim, vacina, por exemplo, a gente tem muitos fatores envolvidos na coisa da cultura do antivacina, né? Primeiro que o antivacina, que acredita no conspiracionismo, aqui nos Estados Unidos, ele tem um terceiro motivo, um primeiro motivo para acreditar que existe uma conspiração, né? Que é o fato dele ter que pagar a vacina. Né? Aqui nos Estados Unidos as vacinas são pagas, e é caro, tem $300 uma vacina de sarampo. Então, quantas vacinas a criança tem que tomar, né, até os 7 anos? E qual é o lucro que elas estão dando para a indústria farmacêutica, que muito dinheiro, privada? Toda essa mistura, esse caldo, aqui nos Estados Unidos, no contexto dos Estados Unidos, ele incentivou, de uma certa maneira, a teoria da conspiração da vacina. E o brasileiro branco, de classe média, que é um pouco mais rico, ele adotou essa retórica, muito sem saber onde encaixar isso, porque no Brasil a vacina é de graça. Né? Não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido. Que coisa. Então, pelo que você falou, a sua percepção foi acontecendo aos poucos, né? Porque você está acompanhando desde o começo. Então você já foi sentindo que tá virando outra coisa, eles estão começando a aperfeiçoar a máquina, né? Quando eu vi, de repente, a pessoa começar a acreditar na teoria da conspiração, nas teorias da conspiração mais absurdas, isso foi, sei lá, 2013, quando o pessoal começou a falar de, por exemplo, uma que eu gosto muito de citar, que é inócua, né, que é a coisa da Dark Web. Né, a Dark Web, a Deep Web, ela tem um monte de teorias da conspiração em torno dela, mas, de repente, algumas teorias começaram a ser levadas em conta. As pessoas começaram a fazer vídeo falando que a Dark Web, a ligação com não sei o quê, e esse caldo aceita qualquer coisa, satanista, ET, quando você envolve o pessoal de religião, então tem uma coisa mais mística ainda, que entorna o caldo, né? O pessoal que acredita que, sei lá, vai voltar os messias. E a coisa fica tão maluca, porque não existe um parâmetro, porque agora o YouTube é uma praça pública, né? Onde as pessoas estão debatendo aí o que elas acreditam. E você tem uma população que está vulnerável, né? Sem uma biblioteca boa para acessar, sem uma internet razoável para fazer uma pesquisa por ela mesma. É uma população vulnerável a esse tipo de informação maluca. Então, assim, é muito interessante. Você até menciona, né, como que a internet,
que aí já também é outro papo, eu nem vou puxar, mas é bom mencionar, né? Como que a internet, a falta de neutralidade aqui no Brasil, né? Essa coisa de você ter algumas redes que são grátis e outras que não são, já influenciam completamente, né, o acesso. Se você tem YouTube, WhatsApp, Facebook grátis e não tem o resto grátis, você tá numa bolha da internet perigosíssima, né? Exato, exato. Então, além disso, além desse problema, a gente tem um problema que é assim, a galera, eu vejo também uma resposta, né, que está acontecendo muito agora, liberais que Uhum. estão lendo a nossa notícia, falam assim, o New York Times é comunista, eles querem censurar, o YouTube é um espaço capitalista. Então, assim, o pilar do capitalismo é a competição adequada, a competição justa. E a competição, a meritocracia, ela tem que valer para todo mundo. Aí o YouTube põe um algoritmo que aprende que aprende a mostrar só um lado da moeda, só um tipo de vídeo para o consumidor. Não existe mais argumento de que isso é liberal. Ao contrário, é uma medida Aham. que cria um monopólio. Então, o YouTube deveria trabalhar para mostrar mais visões. Se eles querem recomendar, eles têm que recomendar mais visões. Ou então não recomenda nada, deixa o usuário escolher. Muito como as televisões faziam, né? Você escolhia o canal, você ficava lá, escolhia o canal. Ou até, sei lá, a Amazon faz muito isso, né? Você pode escolher. Eles têm a recomendação lá deles para você, mas depois você tem uma série de vídeos que você pode ver e eles não fazem uma recomendação na tela toda, né? Tem lá, Exato. você pode procurar. Então, Isso, assim, a evolução da busca, da personalização toda, ela acaba também sendo prejudicial para o mercado, né? Se hoje alguém quiser publicar uma série de vídeos sobre, sei lá, como funcionam as vacinas, essa pessoa vai ter que, sei lá, tomar banho na banheira de Nutella, porque senão ninguém vai prestar atenção no explicando as vídeo dela, vacinas com Nutella. porque senão o YouTube não vai recomendar o vídeo dessa pessoa, porque ele está acostumado a recomendar bizarrice. Porque o algoritmo aprendeu a fazer isso. Então, a gente Exato. tem um algoritmo que, além de tudo, ele suprime o mercado, o fair play. Né? Então, não é liberal isso. Nem isso faz sentido. Então, Exato. temos É mil porque argumentos aí. será que você consegue explicar assim, resumidamente o que você conseguiu ver na pesquisa? Porque esse aperfeiçoamento da máquina de recomendação tá ali, assim, hoje quando a gente vê no que deu, acho que muita gente vai entender, então eles tinham a intenção de fazer isso. Não é bem isso, né? A intenção, quer dizer, a gente não sabe, né? Porque eles também não falam oficialmente. Mas a intenção primordial seria assim, a gente tem uma ferramenta de vídeos, aí se você me corrige se eu estiver errado. Mas a intenção de aperfeiçoar a máquina de recomendação foi no sentido assim, as pessoas passam X horas no YouTube, a gente quer, sei lá, aumentar em tanto essas horas. Então a gente precisa monitorar tudo e deixar a máquina o mais viciante possível. Então, assim, coisas que eles mudaram que deixam a gente mais viciado no YouTube. Toda hora que você entra na home, todo mundo deve perceber isso. Todos os vídeos mudaram, ou seja, dá uma sensação de que eu preciso de mais, preciso ver mais coisas. Todos esses vídeos recomendados são diretamente ligados não ao que você assina ou busca, mas ao que você assiste, né? Então também gera. Quando eles te passam um novo canal para ver, não é exatamente o que você estava procurando, mas é o que mais gente está vendo e talvez você vai querer ver também. Então, dá uma geral assim no que vocês Então, perceberam assim desse aperfeiçoamento. a gente percebeu o seguinte: primeiro, é fácil treinar um algoritmo desse jeito. Né? E como Uhum. o principal requisito do algoritmo é o tempo que a pessoa passa assistindo o vídeo, o que acontece é o seguinte: o algoritmo fala, provavelmente essa pessoa aqui vai passar muito tempo vendo esse vídeo aqui. Por quê? Porque o algoritmo aprendeu que os humanos são extremamente suscetíveis a certo tipo de conteúdo. Então, assim, pessoas brigando, bizarrices em geral. É engraçado que até no filme do New York Times, o próprio Mamãe Falei fala assim, as pessoas vinham pro meu canal porque elas queriam me ver brigando nas manifestações, né, pancadaria. Apanhando, né? E aí elas acabavam ficando de boa, elas acabavam ficando. Então, é muito Você legal. foi. Você observa uma criança navegando, você fala assim pro seu filho, procura aí vídeos sobre cobras, né, documentários sobre cobras. Então a pessoa pode até assistir um documentário sobre cobras, sei lá, da BBC.
Mas aí a próxima recomendação é assim, veja, cobra da Amazônia engole pessoas, né? A outra Uhum. recomendação já vira um negócio pior ainda, mais complicado ainda. Então, é um sistema que precisa calibrar. Todo sistema de inteligência artificial, eu costumo comparar muito a compra de roupa, né? Se você quer usar a estatística, ela era o equivalente a ir numa loja e comprar uma roupa pronta. Ah, vestiu o terno, serviu. A inteligência artificial, especialmente o aprendizado não supervisionado, ele é como se você fosse um alfaiate. Você vai lá e você tem que experimentar e você tem que ajustar o detalhe fino para aquilo ficar bem ajeitado ao seu corpo. Então, o que falta Uhum. é o YouTube fazer esse detalhe fino, né? E é isso, eles precisam fazer ajustes, eles precisam melhorar o ambiente para a competição em termos econômicos também, né? Precisam respeitar a regra de mercado de onde eles funcionam, né? E precisa dar exposição igual, de alguma maneira, para todo tipo de youtuber. Não dá para ficar mostrando só bizarrice, teoria da Uhum. conspiração, né? Como é que eles vão fazer isso? Não sei, mas é uma obrigação e é uma coisa que devia estar sendo discutida no Congresso e tal. Entendi. E aí você acha que assim, se existe uma solução pra isso? É até engraçado, antes de falar disso, eu acho que sim. Alguma reação eles estão fazendo, né? Porque hoje mesmo o Nando Moura, que é um dos personagens aí da matéria do New York Times, que os personagens foram indicados pros vídeos dele, viraram fãs dele, seguidores dele, né? Ele mesmo soltou acho que um vídeo hoje reclamando, né? Ah, eu não vou mais Fazer fazer vídeo no parte. Facebook, Né? Ele mimimi, mesmo já tá criticando. Ele tá criticando o próprio YouTube porque o YouTube parou de funcionar pra ele, né? Então o YouTube já tá talvez se movimentando pra. Até. eu entendo que assim, eles devem estar corrigindo o algoritmo. Eu espero que eles deem espaço para todo mundo, mais espaço para todo mundo, porque é uma plataforma de mercado e eles precisam obedecer à regra de um mercado, tem que ser justo. Tem que dar a plataforma para o Nando Moura e tem que dar a plataforma para quem não é Nando Moura também. Então eles vão ter que corrigir isso, eles vão ter que achar uma fórmula para corrigir essas distorções, né? Outra coisa que é bom a gente observar é que nessas plataformas de serviço gig work, né? O objetivo, se eles ficarem priorizando muito um cara só, eles acabam perdendo lucro, perdendo mercado. Por quê? Porque eles têm que Uhum. diversificar para todo mundo assistir. Então imagina assim, se o Uber fosse uma plataforma que permitisse só até 30 pessoas serem remuneradas como motoristas, né? Então eles iam atender ali aquele públicozinho, ia ter sempre emprego, eles iam ganhar muito bem. Mas iam ser só 30 motoristas atendendo uma população limitada. Enquanto Entendi. se eles continuarem aumentando a variedade, a diversidade dentro do rol de trabalhadores deles, eles vão atender mais lugares, diminui um pouco a receita do motorista, mas divide um pouco mais igual. É claro que sim, os trabalhadores do próprio Uber, né, o pessoal que trabalha dentro da TI do Uber, e o CTO do Uber e o CEO do Uber ganham uma fortuna que eles não vão dividir com os motoristas, né? Mas Pois é. o YouTube funciona mais ou menos assim, não dá para eles pegarem todos os ads e darem só para uma Pra view, uma porque pessoa. não, é igual colocar só um sabor de geleia numa prateleira. Você não pode fazer isso. Tem que botar bastante, porque pode ser que tenha uma pessoa que vá consumir uma outro tipo de geleia, né? É muito. E aí a gente volta à questão talvez de um consumo crítico sempre, né? Porque é isso, né? Por mais que eles corrijam agora, e voltando ao que a gente falou lá no começo, né? Um estrago já tá feito, né? Assim, sem querer ou querendo, a gente não vai saber. O tamanho do estrago assim, feito por conta dessa máquina, né? Por conta dessa aperfeiçoamento que eles fizeram, do trabalho da inteligência artificial para cuidar das recomendações, tipo, todas essas empresas, como você falou, né, que usam o serviço dessa forma, a partir do que os usuários pedem e tem um produtor de conteúdo independente, seja um motorista, seja um youtuber, né, que é uma pessoa que trabalha de graça, entre aspas, para um patrão lá, todos eles agem assim sem medir talvez as consequências diretas, né? Então, a gente quando vai consumir tem que ficar de olho nisso, né? Porque agora, por exemplo, agora essa história do YouTube tem influenciado, talvez na eleição do Trump, tem influenciado, né, na eleição do Bolsonaro, já foram, né?
como a gente vai evitar novas coisas pela gente mesmo, né? Você acha que é um trabalho que passa pela gente? Porque acho que é difícil a gente recomendar assim, ó, não usa mais o YouTube. Então como que você acha que a gente pode trabalhar? Até porque é complicado, né? Essa própria mensagem talvez tenha que ser passada pelo YouTube, né? Então parece um paradoxo, né? Eu acho que eles não vão desistir do YouTube. Porque se eles desistirem do YouTube, eles podem, por exemplo, fazer um aplicativo, né? Um aplicativo como o Gabi, por exemplo. O Gabi, ele foi criado como uma alternativa ao Twitter, né? Que estava obedecendo à lei e diminuindo a exposição de contas que estavam sendo racistas, ameaçando mulheres. Então, eles criaram o Gabi, que é um lugar onde eles podem ameaçar mulheres e podem ser racistas. Ele é a extrema-direita, você quer dizer, né? E o que acontece no Gabi é que o Gabi não tem nenhuma permeabilidade para fora vou ter que dar da bolha. Eles precisam que a bolha tenha alguma permeabilidade, né? Então, porque senão quem vai se interessar por um negócio que desrespeita mulheres e desrespeita pessoas, xinga as pessoas julga as pessoas pela forma pessoal delas, prega violência? Ninguém vai se interessar, né? Eles vão voltar pro buraco de onde eles vieram, né? 4chan e esses outros sites que ninguém ligava a mínima antes. A gente começou a se importar porque eles começaram a entrar nos mainstream e serem priorizados por esses algoritmos. Se tiver um fair play em jogo, de novo, pode ser que eles não tenham tanta exposição assim, pode ser que as pessoas tenham mais escolha e eles vão ter que ajustar o tom do discurso deles à nova plataforma e obedecer às leis. No Brasil, por exemplo, não pode ser racista. Então, se ele quer ser racista, ele vai ter que ser racista em uma plataforma outlaw, tipo, fora da lei. Ele não vai poder ser racista no Twitter. Ele não vai poder ser violento e ameaçar mulheres no Facebook ou no YouTube. Porque tem a regra lá do jogo. Então não pode desrespeitar o termo de uso. Sinto muito. Queria que você passasse assim, os seus contatos e que você indicasse mais leituras assim, pra gente. Eu sei que você tem outros trabalhos de pesquisa. Acho que as pessoas podem procurar o seu Medium, por exemplo. Tem lá textos sobre a eleição, Tem bastante coisa no Medium. Eu sempre tuito as coisas que eu faço e com quem eu falo. Eu tuito muito entrevistas, eu participo, toda vez que eu escrevo eu tuito. E um dia eu vou ter tempo para melhorar meu site. Eu nunca melhorei. Qualquer coisa a gente ajuda. Tá bom. Eu não ofereço, não aceito, ajuda. Beleza. Mas depois a gente fala disso. Mas eu queria te agradecer por ter dado essa visão, acho legal. Eu vou tentar pôr os links aí na descrição. Legal. E é isso, né? Acho que o que a gente pode fazer é alertar, né? Porque enquanto as ferramentas não mudam, a gente também tem que ter essa visão, né? Que a gente também age nelas. Então a gente, não que trabalhe por elas, mas tipo, a gente tem que ter atenção e usá-las da melhor forma, né? Porque tem que ter cuidado, né? São máquinas de comércio, mas também, enfim, são onde a gente se comunica hoje, né? Não tem muito pra onde escapar. Exato. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente traz para a superfície, porque eu gosto de brincar que as pessoas não estavam preparadas para os Illuminati. Porque a gente costumava rir desse tipo de informação, né? E hoje em dia tem gente que acredita nisso. Então, era um pequeno nicho de pessoas que acreditavam nisso. Hoje em dia a gente tem um monte de pessoas já dizendo que realmente, sei lá, certos personagens políticos são Illuminati, estamos numa guerra entre dois mundos, e nada contra. A pessoa só não pode entrar numa escola e atirar em todo mundo por causa de um vídeo que ela assistiu no Agora, eu já ia caminhar para encerrar a entrevista, mas só vou fazer mais uma pergunta. Você acha que, por exemplo, uma coisa que eu vejo, aí, um comportamento muito negativo no Twitter, por exemplo, não sei se você já estudou isso. Por exemplo, o presidente vai lá e divulga uma mentira, faz um tweet mentiroso. Acho que nos Estados Unidos também isso acontece muito, né? Aí as pessoas vão lá e dão like, ou dão RT e olha que merda. E isso vai pra frente, né? E aí é engraçado porque, eu já até falei isso acho que em outra edição do podcast. O próprio Eduardo Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, uma vez fez esse tweet. Ele explicou assim como funciona as redes sociais. Eu achei muito engraçado, eu queria saber se você concorda com essa visão. Ele falou assim, as pessoas estavam compartilhando muita coisa do irmão dele, aí ele fez assim, achei de uma sinceridade muito absurda. Ele falou assim, ó, se vocês continuarem dando RT, quer dizer, se vocês continuarem
promovendo meu irmão, logo ele vai deixar de ser um vereador para ser um presidente, como aconteceu com meu pai. Você acha que esse é um dos comportamentos ruins que a gente tem na internet? A gente ajuda a divulgar conteúdo de extrema-direita sem perceber? É um paradoxo, né? Porque se a gente não falar, também não vai desaparecer. Né? Então, por exemplo, essa pesquisa que a gente fez com o YouTube, quando eu comecei essa pesquisa com o Jonas, eu tinha várias hipóteses que foram derrubadas. Eu não vou falar delas aqui agora, porque elas foram derrubadas depois que a gente fez a pesquisa da rede. Ótimo. E é muito importante que a gente levante essas questões e se pergunte, será que isso está acontecendo por causa disso? E a gente pegue os dados, estude os dados, e daí a gente vai falar. Se a gente dá uma opinião, e a gente diz que essa opinião é a única correta, a gente está funcionando exatamente como eles, né? Legal. Então, essa opinião nossa, ela é uma opinião que saiu de dados, saiu de estudo de dados, a gente tem os dados que a gente coletou para provar, a gente tem a topologia da rede, que foi publicada pelo New York Times também, pelo menos no impresso saiu a foto, a imagem da topologia, a gente está publicando papers acadêmicos, inclusive com os resultados sobre os vídeos relativos ao Zika e a outras doenças, né? A gente viu muito vídeo de, sei lá, gente vendendo shake para curar câncer, esse tipo de coisa. Tem muito disso no YouTube brasileiro. Então, assim, a gente tem os dados para provar. Assim, se a pessoa quer acusar a gente de estar errado, se a pessoa quer fazer um outro estudo, essa pessoa pode também coletar os dados, depois ir conversar para contestar. Então, acho que quando a gente levanta uma coisa, a gente fala, então essa questão do Twitter, ela merece ser estudada, né? Merece ser estudada. Agora, o Twitter tem termos de uso. O Facebook tem termos de uso. O YouTube tem termos de uso. Você não pode chegar lá e, por exemplo, o Facebook derruba foto de peito de mulher. O indígena postou no Facebook a foto dele na aldeia. O Facebook derruba. E os conservadores ficam felizes. Mas o Facebook também não permite que se seja violento com mulheres. E o Facebook derruba. E aí a direita fica, livre mercado. Não, meu filho, isso é livre mercado. Tem a regra no todo. Se você quer postar peito, você vai para outra plataforma, tipo Xvideo. Você quer postar ameaça contra a mulher? Vá para o colchão. Então tem todo um termo de uso aí que regula como funcionam essas coisas. Tem que ser coerente. Legal. Yas, eu queria te agradecer então mais uma vez e obrigado. Depois a gente, como eu te falei, né? Depois a gente traz essas outras conversas pro podcast. Mas legal a gente falar do YouTube primeiro e depois a gente vai falar do resto. Legal. Obrigado pela participação. Quando sair, me avisa que eu distribuo. Beleza, brigadão, hein? Valeu, Vinícius. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Alô, alô. E aí, pessoal? Gostaram do papo com a Yaso? Eu gostei bastante. Quero agradecer, Yaso, pelo tempo, pela participação, pela disponibilidade. Muito obrigado. Também quero mandar um abraço nessa edição pro Tchai Silva. Falei certo, Tchai? Peguei seu nome, peguei o jeito de falar com a música do Milton Nascimento. Fiquei na dúvida como falava o seu nome e falei, pesquisei, achei a música e falei, acho que é assim que se fala. Então espero que esteja certo. O Tchai tem um canal Estadólogo, certo? Estadólogo. Ele comentou lá no Twitter que conheceu o Telefonemas a partir do episódio com a Mulher Tamarindo, foi ouvir o episódio com o Humberto. Espero que você continue como nosso ouvinte. Tchai, muito obrigado pelo seu tweet. Muito legal saber que você gostou do formato, né? Muito obrigado. Também mandar um abraço pro professor Paulo de Oliveira, que também é podcaster, ele tem o podcast Geografia Popular. Também comentou que é um ouvinte do podcast, comentou lá no Twitter que é um ouvinte do podcast, sugeriu que eu entreviste o Jamil Chad, que é um super jornalista. Vou atrás do Jamil. Paulo, pode deixar. Já entrevistei o Jamil uma vez, acho que uma entrevista que eu não publiquei. E talvez eu tenha até o áudio. Acho que eu tenho o áudio dessa entrevista, mas vou atrás do Jamil pra gente ter uma nova conversa gravada certinho. Ótima indicação. O Jamil é um grande jornalista. Aliás, enquanto eu não entrevisto ele, procurem pelo trabalho do Jamil Chad. Muito bom. Acho que esses eram os comentários que eu tinha para hoje. Quero fazer um comentário também rápido sobre... Vocês viram essa história da ESPN que demitiu vários jornalistas? Eu não fui muito atrás dos detalhes, mas essa história conta um pouco sobre o estado da imprensa no Brasil, que eu acho que vai além da crise aí de
de um governo de extrema-direita. É uma lógica empresarial no jornalismo que tem uma visão de entretenimento tão sei lá, que conflita com o jornalismo, né? Que o direcionamento da empresa vá para um caminho que abandone vários jornalistas. Eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas é um passo complicado aí, assim, muito complicado. E assim, melhor do que avaliar a posição da ESPN em demitir vários jornalistas, né, que eu acho ruim, mas tem um passo que, por exemplo, o Juca Kfouri, que foi um dos que não, acho que no caso dele não foi só uma demissão, acho que foi uma questão de renovar contrato, eu não sei bem, mas quando a notícia dele ficar fora da ESPN veio à tona, ele foi pro Trending Topics com várias pessoas comemorando, sabe? Porque o Juca se posiciona pela liberdade do Lula, se posiciona como jornalista de esquerda que é, e isso a gente sabe que, né, como a gente tá, é a discussão aqui do episódio com a Yasu, como o algoritmo manipula algumas vezes a nossa percepção da realidade. Eu não consigo acreditar que tantas pessoas odeiam o Juca a ponto de virar uma hashtag. Isso é sincronizado, isso é combinado, é armado. Mas é meio intolerável se a gente ver isso acontecer, né? Porque atinge a pessoa e atinge a percepção que as outras pessoas têm dela. Então imagina, você não conhece o trabalho do Juca Kfouri, entra lá no Twitter, o cara é trending topic e tá lá todo mundo difamando o cara. E aí eu até mandei um e-mail pro Juca, eu não sei se eu não pedi autorização pro Juca pra falar isso aqui no ar, mas também acho que não tem nada demais e vale comentar. Eu logo que fiquei sabendo disso, mandei um abraço pra ele, eu tenho o e-mail dele, já entrevistei ele e me deu essa vontade de me escrever, falei, e solidarizar. Ele agradeceu. Eu também aproveitei para falar, o podcast tá aqui para se você quiser fazer uma entrevista. Ele agradeceu o convite, mas acho que ele entendeu que queria uma entrevista só por causa da demissão e falou que não tinha nada a acrescentar ao assunto. E sobre os ataques de ódio, ele falou, olha, eu tenho muito menos a responder a bolsominions. Eu achei muito bom esse comentário do Juca. Então, depois eu reforcei pra ele, mas vamos conversar. Vamos ver se essa entrevista sai aqui no podcast. Certo? Então, eu falei bastante já e quero... Se você ouviu até aqui, né? Eu imagino que você gosta muito do podcast. Então, participa. Escreve no nosso e-mail, no telefonemaspodcast@gmail.com. Usa a hashtag lá no Twitter, telefonemas, né? Ou me acha lá no Twitter também. E vamos dialogar, vamos conversar. Como eu falei no começo desse episódio, são tempos que exigem conversa, exigem diálogo, exigem que a gente consuma informação de uma maneira diferente. Com tempo, com calma. Porque esse episódio foi sobre isso, né? Se a gente não agir criticamente sobre o que a gente consome como informação, estamos perdidos. Então, um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.